Amar vale a pena? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu proponho para vocês uma reflexão bastante livre a respeito do tema fundamental da vida, do tema fundamental da religião, da espiritualidade, do tema fundamental da palavra de Deus, da lei de Deus, que é o tema do amor, tá? Acho que ninguém nunca deve perder de vista que o amor é a realidade mais fundamental, mais importante, que representa da melhor forma o alvo da vida, o objetivo da vida, o sentido da vida, e que também, inclusive, estabelece o verdadeiro padrão em função do qual a gente enxerga os próprios problemas, né, da vida e da gente mesmo, e de tudo e de todos, né? Porque, em grande medida, aquilo que é pecado é aquilo que é contrário à lei do amor, né? Vamos dizer assim. Então, o amor, ele estabelece o fundamento da verdade, ele é a própria lei de Deus, ele é a própria vontade de Deus, e ninguém nunca deve perder de vista isso. Entretanto, o que acontece? Amar é uma questão muito complexa, assim, né? Na verdade, o amor ele já foi cantado em verso e prosa, e já se tentou definir o amor de milhares de formas. E quando a gente fala de amor assim, mais ou menos todos nós sabemos do que a gente está falando, mas é um pouco complicado colocar em palavras o que é o amor. E aí tem aquelas coisas, se o amor é um sentimento, é uma decisão, é uma ação, é um princípio, é uma lei, é uma natureza, é sei lá o que, é um bem-querer e blá blá blá. Então tem um pouco assim dessas discussões sobre a definição do que é o amor, e é um pouco difícil colocar em palavras o que é o amor. Mas mais difícil do que colocar o amor em palavras é colocar o amor assim mais na prática, no dia a dia, nos relacionamentos e nas nossas obras e nas nossas palavras e naquela coisa toda, né? Então, tipo assim, o amor é uma coisa assim que todo mundo sabe mais ou menos o que é, todo mundo gosta, todo mundo entende meio que sempre você viver a vida assim com amor é melhor do que com qualquer outra coisa que não seja amor, né? E tudo mais. Mas ao mesmo tempo é algo um pouco assim desafiador, difícil, complexo, misterioso e que dá pano para manga assim e que contextualiza um zilhão de questões fundamentais da nossa vida. No ideal, a nossa vida é fruto de amor, né? Tanto do amor de Deus ao criar a realidade, quanto no amor assim dos seres humanos entre si, que mais ou menos vão se expressando dentro de uma esfera de sexualidade que vai dando origem à vida meio que de todo mundo assim, né? Claro que a gente diz isso no ideal, porque muitos pais, né, de pessoas que transaram e fizeram filhos, não tinham uma experiência assim de profundo amor, vamos dizer assim. Existem pessoas que nasceram como fruto de estupro, ou mesmo de relacionamentos ruins, ou meio frustrados, ou meio assim de casamentos de conveniência, e milhares assim de questões assim que as pessoas acabam se envolvendo com sexo, sei lá, por uma necessidade física, por uma diversão, por uma perspectiva assim meio que do impulso e tal, e que não é assim o amor, vamos dizer assim, né? Então também assim começa a ter assim um pouco de complexidades assim, mas fora essas complexidades, o amor faz com que as pessoas desejem umas às outras e transem, e disso nascem os filhos, e aí nós somos aí esses filhos e filhas frutos do amor, né? Agora, o que acontece? Quando a gente vê as relações de amor à luz do relacionamento sexual entre homem e mulher, e os filhos, e a relação filho com pai, pai com filho, esposo com esposa, e etc e tal, esse meio que é o tijolo fundamental assim da sociedade, da existência, que é a família.
E a família é um projeto divino, assim, é um negócio extraordinário, né? Apesar também de ter muito problema nas famílias e também ser um lugar assim que se você tem problema na família, você tem um problema muito grave, é verdade assim que meio que também falando do ideal, né, a família de amor, que as pessoas se amam, os irmãos, os filhos, os primos, os tios, aquela coisa toda. A gente está chegando inclusive em época de Natal, bem interessante aí quem puder reencontrar suas famílias e se amarem aí profundamente, que é o meu desejo a todos. Você percebe que a família ela provê um pouco dessa estrutura fundamental do amor, onde a gente aprende a amar e aprende a ser amado, e é tudo muito bonito e muito legal e etc e tal. Show de bola. Mas aí o que acontece, né? A gente vive numa realidade de pecado, de queda, de morte, de envelhecimento, de dúvidas, de escassez, de problemas de saúde e blá blá blá, que em tese aí tem que ver com a transgressão da lei do amor, que é o pecado e que gera a morte, né? Então, o que acontece? No mundo do pecado e da morte, a gente ama, mas ama de forma bastante limitada, vamos dizer assim, né? Na melhor das hipóteses. Se nós fôssemos perfeitos em amor, nós seríamos sem pecado, tá? Essa aqui é a verdade. Então, a ideia de que nós somos pecadores já diz que nós somos defeituosos no nosso amor. E aí, seja no amor a Deus, seja no amor ao próximo, seja no amor a nós mesmos, tá? Que acho que são essas três esferas importantes da manifestação do amor. E quando você para pensar assim um pouco sobre o desafio do amor, você começa a perceber assim um pouco o quão complicada é a vida e mais cedo ou mais tarde vai ser importante a gente se perguntar se vale a pena amar. Mas a ideia dessa pergunta não é criar assim, um pessimismo em torno do conceito ou da experiência do amor, mas é fazer refletir sobre uma realidade assim, bem pesada. Então vamos lá. A gente vive num mundo de pecado, então ninguém ama de forma perfeita. Os pais não amam os filhos de forma perfeita, os maridos não amam as esposas de forma perfeita, as esposas não amam os maridos de forma perfeita, ninguém se ama de forma perfeita, ninguém ama o próximo de forma perfeita, ninguém ama Deus de forma perfeita, tá? Falando assim na esfera da existência dos seres humanos pecadores. Todavia, a despeito dessa imperfeição generalizada, não é tão difícil convencer as pessoas de que amar deve ser melhor do que não amar, e às vezes também é meio que inevitável que a gente ame, mesmo que não queira, né? Que tem que ver assim com o nosso processo de se apaixonar pelas pessoas, né? Ou por uma pessoa. Ou, às vezes no longo da vida a gente se apaixona por 2, 3, 4, 5, 10, 200 pessoas, sei lá quantas. Também depende um pouco do conceito do que é se apaixonar e amar uma outra pessoa, né? Então, assim, é uma coisa que meio que é algo que todo mundo deve fazer e algo que meio que a gente também não consegue não fazer, né? De amar as pessoas, etc e tal. E isso também não tem só que ver com amor romântico, tá? Tem que ver assim com amizade, por exemplo, né? Então a gente tem que saber que a gente deve amar os nossos amigos e tem pessoas às vezes, que estão na nossa vida, a gente gosta muito de conversar, gosta muito de bater papo, etc. Então o amor surge, né, nesse contexto, como é prazeroso estar na companhia, conversar, se abrir, compartilhar refeições, enfim, partilhar a vida, né? Pelo menos aí em algum sentido. Então a gente também nem consegue não amar, né? Até porque se você não tivesse o amor, vamos pensar assim, mais cedo ou mais tarde não tem muito motivo de se relacionar com ninguém, na verdade, né? E tudo é muito, muito negro, muito escuro, muito ruim, né? Na perspectiva do não amor, vamos dizer assim. Só que aí, o que acontece? As pessoas, elas têm profundidades e ritmos diferentes em relação ao amor. E é muito difícil você ter uma experiência de amor sem atrito, assim, sabe?
em função de várias questões. E quando eu digo atrito, eu não digo briga, tá? Eu digo assim, é difícil viver o amor de uma forma recíproca, de uma forma verdadeira, de uma forma fluida, que flui naturalmente, sem muita rusga e sem muito... um sentimento assim meio que de pessoas que de alguma maneira se entendem, se gostam, se entendem no olhar, no caso dos relacionamentos amorosos, se desejam sexualmente e sentimentalmente e etc e tal. Geralmente as nossas experiências de amor assim, elas carregam as marcas das nossas deficiências, né, dos nossos pecados, dos nossos limites, dos nossos problemas. E mais cedo ou mais tarde, isso vai conduzir as pessoas que amam a todo tipo de sofrimento em função do amor. Tá? E aí que vale a pena questionar um pouco assim essa experiência e fazer a provocação do tipo, será que vale a pena a gente amar? Porque o amor ele tem que ver com sofrimento. É praticamente impossível amar sem sofrer. De alguma forma, em algum grau, em algum sentido. Pense, por exemplo, pensa no amor que você tem pelo seu filho, pela sua filha, caso você tenha um filho ou filha, que geralmente é usado assim como exemplo de um amor mais puro, de um amor mais intenso, ainda que também tem umas pessoas meio desnaturadas que às vezes não amam muito os filhos. Mas vamos pensar assim num ideal, né? Pais que amam seus filhos muito, de forma verdadeira e desinteressada e etc e tal. Quando sofrimento é gerado nesse sentimento de amor, em função desse sentimento de amor. Então, por exemplo, você se preocupa com quem você ama muito mais do que você se preocupa com quem você não ama. Né? Por exemplo, se o seu filho tem um problema de saúde e ele pode sofrer milhões de limitações na sua vida em função desse problema de saúde, a sua preocupação com esse filho ela é muito maior do que você saber que existem pessoas aí com doenças mentais e com problemas super graves, sofrendo bullying na escola, por aí assim de forma meio impessoal. Ninguém se preocupa com o impessoal, vamos dizer assim, entende? Então, assim, o meu filho sofrer bullying na escola é uma fonte de muito sofrimento para mim. Mas que existem milhões de pessoas sofrendo bullying na escola que nada tem que ver comigo porque não são meus filhos, meio que não me afeta muito, né? Um sofrendo me faz sofrer muito. Milhões sofrendo não me fazem sofrer nada. E, aliás, e também eu não tô querendo com isso moralizar essa ausência de sofrimento em função do sofrimento de milhões de filhos que não são nossos, até porque isso é uma forma de proteção nossa. Se a gente for sofrer com o sofrimento de toda pessoa que sofre, a gente vai ser esmagado pelo sofrimento. Se você parar para pensar que nesse momento tem uma criança dizendo pro pai, pai, eu tô com fome, e o pai dizendo, eu não tenho o que dar, tome um copo d'água da torneira e olhe lá, vamos dizer assim. Cara, se você se concentrar nesta cena de uma pessoa, de um pai com um filho que não tem o que comer em casa, mano, a vontade é morrer, é dar um tiro na cabeça, é desistir da vida, cara. Então, pra gente se proteger em relação às questões, a gente meio que ignora a realidade. E todos nós somos profundamente alienados da realidade. Nenhum ser humano suportaria a descrição de 1 minuto da existência do mundo. Pensa assim, ó, faz uma fatia desse 1 minuto que eu tô gravando esse vídeo aqui. 1 minuto agora, 60 segundos. Pega essa fatia de tempo e descreva tudo o que está acontecendo no mundo naquele momento. Tem um casal se divorciando, tem uma criança sendo estuprada, tem um cara enfiando a faca no outro, tem uma pessoa descobrindo que está com câncer, tem uma pessoa sofrendo com dor de dente, tem uma pessoa com gonorreia, tem uma pessoa, sei lá, assim, planejando uma puta maldade contra outra, tem um político corrupto roubando dinheiro da saúde, tem... sei lá, assim, gente se batendo, gente se xingando, sabe aquelas climas mais horríveis da face da Terra, assim, e etc, e todo tipo de violência, e malícia, e maldade, injustiça,
e corrupção e etc e tal. Cara, é em um minuto, naquele minuto que você cortou o tempo e você descreveu a realidade do mundo naquele um minuto, nenhum de nós é capaz de suportar a descrição de um minuto da realidade, de tão pesada que ela é. E em grande medida, o amor deveria nos fazer amadurecer mais, superar mais e encarar mais essas coisas. Mas às vezes, ao invés de acontecer isso, acontece meio que o oposto, né? Em função do nosso amor, às vezes a gente se acovarda mais, a gente se entristece mais, a gente se preocupa mais, a gente imagina muita bobagem, ou mesmo assim, sente até o que não deveria sentir. Porque uma coisa que é interessante é assim, cara. Se você tá com uma baita de uma dor de dente e você vai lá no dentista, você tá lá gritando, o cara tá enfiando lá uma anestesia no seu dente, etc e tal, o sofrimento não é pequeno, né? Fazer um tratamento de canal aí de urgência que o seu dente se estourou aí, etc e tal. Não é simples, não é gostoso, pelo contrário. Mas às vezes, se é o nosso filho que está ali na cadeira do dentista gritando enquanto aquela anestesia não pega direito, etc e tal, o sofrimento do pai que está levando ali o filho, sei lá, por exemplo, assim, no dentista, é grande, porque primeiro que o pai já não tem a noção se realmente está doendo demais ou pouco, e às vezes pode ter até a imaginação que está doendo mais do que de fato está doendo. E tem dó, e fica com pena, e fica preocupado, e ora, e pede para Deus ajuda, ajuda pro dentista, pro médico, e sofre em função dessa preocupação, desse sentimento, com aquele outro que é importante pra gente, assim, que é o filho, o que é a esposa, o que é o namorado, o que é o marido, o que é o amigo, que é a amiga, que é a pessoa que a gente gosta de alguma forma ou de outra. Então, assim, tipo, claro, aqui a gente tá falando de uma coisa pequena, mas, né, de uma situação de dor específica, mas imagina assim, imagina a enorme quantidade de dor que a gente passa numa vida de 50 anos, 80 anos, 100 anos, sei lá quanto tempo que a gente vai viver na face da Terra. Quantas dores físicas, quantas dores emocionais, quantas dores nos relacionamentos, nos problemas na vida de uma forma meio que geral, assim. Se você para pra pensar assim, o quanto de problema e treta e porcaria que existe na vida e na vida de todo mundo, tipo, é uma dor grande, né? E se você se preocupar, por exemplo, com o seu filho, que ele a vida inteira vai viver 1 milhão de coisas, cara, às vezes a sensação que dá é que não vale muito a pena amar, sabe? E assim, a gente precisa pelo menos encarar um pouco desse sentimento, nem que seja para criticá-lo e depois concluir que na verdade vale a pena, mas às vezes em alguns momentos assim, a impressão que dá é que não vale muito a pena amar. Às vezes, por exemplo, quando as pessoas criticam alguns pontos da fé adventista, e eu vejo assim, por exemplo, às vezes um discurso que é assim: nossa, a gente não precisa guardar o sábado, devolver dízimo e cumprir todas essas regrinhas, só basta amar a Deus e ao próximo e tá tudo certo. Às vezes, a impressão que eu tenho quando as pessoas usam esse argumento é que, tipo assim, cumprir essas regrinhas é muito complicado, é muito difícil, é muito chato e tal, e que amar é uma coisa mais fácil e mais leve, e que a gente deveria seguir esse caminho mais leve. Como se, por exemplo, o guardar os mandamentos ou coisas assim do tipo é um caminho estreito e o amor é um caminho largo. A impressão que eu tenho com alguns argumentos que algumas pessoas têm é isso, mas na verdade é o exato oposto. Assim, ó, por exemplo, guardar um sábado malemar, tipo assim, é muito mais fácil do que amar a Deus. Ah, Ezequiel, amar a Deus não é difícil. Não é difícil. Você já parou para pensar que todo o sofrimento que existe nesse 1 minuto que eu descrevi da história do mundo, ou na história do mundo inteira, só existe porque Deus permitiu? Você se sente bem com uma pessoa que permitiu todo o mal? Sinceramente? E eu não tô aqui querendo que você duvide de Deus, não ame a Deus e etc e tal. Eu só tô querendo que você seja honesto e entenda
que só acha que é fácil amar a Deus quem nunca pensou a respeito desse assunto. Amar a Deus é amar aquele que permitiu o mal na existência. Ah, mas ele tem um plano e vai destruir o mal e o mal não vai existir para sempre. Concordo com tudo isso e estou em paz com Deus, mesmo ele tendo permitido todo o mal. Mas o fato é que eu devo amá-lo na consciência de que ele permitiu todo o mal. Eu não posso ser infantil no meu amor. Porque se eu for infantil e alienado da realidade, amando o Deus que nunca permitiria um sofrimento e um mal, primeiro que eu estou amando um ser que nunca existiu, não existe e nunca existirá. Que o único Deus que existe é aquele que permitiu o sofrimento. Tá? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, assim, se eu só posso amar a Deus se eu negar quem ele é, então na verdade eu não estou amando a Deus. Não, eu amo muito a Deus, ele nunca permitiria o sofrimento. Você não está amando a Deus, porque Deus permitiu o sofrimento. E não é simples você amar a Deus. Por exemplo, imagine uma pessoa que poderia solucionar os problemas da sua vida, assim, ó, num estalar de dedos, que é todo poderoso, esse ser mágico e maravilhoso que é Deus. E não estou aqui ironizando. Não. Deus é todo poderoso e pode resolver os nossos problemas em um estalar de dedos, de forma mágica. Mas ele não faz isso. Então seria super fácil para Deus me fazer um homem bilionário, e aí eu ganho R$2.000 por mês, mal consigo pagar aluguel, preocupação se eu vou ter o que comer no final do mês ou não. True story. E aí? Você ama a Deus? Você acha que é fácil amar a Deus? Você acha que é uma coisa simples e tranquila? Outra coisa. Quando a gente ama a Deus e a gente olha para o mundo e para a igreja e para nós mesmos, quanto pecado que tem na gente, na igreja, no mundo e tudo mais, a gente tem todo tipo de sofrimento em função disso. É ruim você amar a Deus e ver um monte de gente desrespeitando Deus por uma via ou por outra. Né? De vez em quando, por exemplo, eu sigo muitos canais de ateus, né? Tem ateus muito inteligentes, muito respeitosos, muito legais. E tem uns super babacas, assim, né? Que querem humilhar pessoas que creem em Deus e aí lançam sobre Deus todo tipo de injustiça e podridão e zoeira e etc e tal. Você acha que isso é gostoso? E a gente sofre com isso, porque a gente ama a Deus. Né? Aí você vê por um outro lado, assim, então a gente ama a Deus. Aí você vê assim, um monte de gente vagabunda extorquindo a fé das pessoas aí, porque não sei o que, pregando heresia e engano para arrancar dinheiro da galera e não sei mais o que. E aí a gente ama a Deus? E ama. E a gente não sofre em função disso? Sofre, porque se amar e não sofrer é praticamente uma contradição de termos. Não tem como. Se você ama uma pessoa, seja ela Deus, um ser humano, quem quer que seja, você já sofreu em função dessa pessoa. Claro, não quer dizer que o amor é puro sofrimento, não. Mas é porque esse bem-querer que nós temos na direção do objeto amado, da pessoa amada, gera sofrimento em função de milhares de problemas que a gente sabe que essa pessoa amada está passando, ou mesmo na nossa relação. Então, por exemplo, eu amo a minha mãe me ama, mas a gente tem problemas na nossa relação, então há sofrimento em função desses problemas. Ah, eu amo a minha namorada e ela me ama, mas há problemas nessa relação em função desse amor. Isso sem falar em amores não correspondidos, ou frustrados, ou relacionamentos rompidos e coisas desse tipo, que inclusive estão entre alguns dos sofrimentos mais intensos das pessoas. Não sei se você sabe, mas o maior índice, assim, meio que de assassinato é meio que por motivos passionais, assim. É o cara ou a menina que se apaixona por uma outra menina, por um outro cara, e que daqui a pouco é rejeitado e não lida muito bem com isso e mata a pessoa e se mata ou dá uns rebuliços tenso. Namorado matando namorada, namorada matando amiga que ficou com o namorado, que não sei o quê. É um monte de treta, assim, essas questões, porque aquilo que mexe com o nosso amor é aquilo meio que mexe com o que deixa a gente meio que vulnerável, assim,
né? Que inclusive que é um dos fundamentos do questionamento se vale a pena amar. Porque o amor é inevitável que ele traga consigo o sofrimento, e ele meio que deixa a gente de guarda baixa. Porque se você tiver que ficar, vamos pensar assim, resguardado contra o amor para não sofrer, você não se entrega ao sentimento, ao desejo, ao querer bem do outro, etc e tal, e você vai bloqueando o amor. Né? Que, inclusive, é uma coisa bem interessante que acontece nos relacionamentos de muitas pessoas assim no mundo. Né? Elas se frustram nas suas primeiras experiências amorosas, e aí elas meio que bloqueiam esse sentimento do amor, e agora elas só se relacionam com base nos interesses, sejam financeiros ou sexuais ou etc e tal, mas agora já não tem mais amor. Pensa numa prostituta, por exemplo, acho que é um dos grandes símbolos desse tipo de coisa. A prostituta, ela descobre o sexo com algum namorado, alguma coisa assim do tipo lá que perde a virgindade, alguma coisa do tipo assim. Dificilmente alguém já tem as primeiras experiências sexuais já num contexto de prostituição. Então, geralmente é uma coisa meio assim. E mais cedo ou mais tarde, esse cara vai transar com essa menina, não vai estar nem aí pra ela, e vai transar com outras, ela vai ter o seu sentimento aí meio que quebrado, aquela ilusão que tinha um amor ali, na verdade não tinha, não sei o quê. E só que, como qualquer pessoa, as pessoas gostam do sexo, pelo menos assim, as pessoas saudáveis, mais ou menos normais. E aí daqui a pouco ela transa mais com um, mais com outro, mais com outro, daqui a pouco ela já tá começando a ficar capacitada a eliminar o sentimento na hora de transar, e daqui a pouco ela, qualquer 500 pila aí leva, entendeu? Aí a depender se a menina é bonita, se não é, se é jovem, se não é, e aí tem todo tipo de coisa aí. Mas perceba que é um sofrimento de uma intimidade, de um amor quebrado, etc e tal, e que daqui a pouco você começa a bloquear esse sentimento, você ainda tem necessidades sexuais, ou você pode praticar o sexo, e aí você quebra a ligação do amor nisso, e isso também gera todo tipo de sofrimento. Para a própria pessoa, para a família, para os próprios rapazes que vão contratar essas prostitutas, porque o relacionamento nunca é ideal, né? Você pode ter assim uma prostituta linda aí, que você passa uma noite com ela e você pode ter a sensação de ter tido a atenção e o prazer sexual ali com uma menina linda lá que você pagou 500 conto, sei lá, 1000 conto, 10 mil conto, sei lá quanto é que custa essas coisas. Mas no final das contas, sinceramente, sempre existe aquela sombra de que aquilo foi vivido em função do dinheiro e não do prazer, e não do sexo em si, etc e tal. Isso gera alguma frustração e algum sentimento, mesmo que não imediatamente, às vezes com o tempo, né? Tem muito crente que se converte, que já teve bastante experiência com esse tipo de coisa, e que na hora de se converter e se arrepender, sente muita dor em função assim de olhar para a sua vida e se sentir sujo, e se sentir errado, e se sentir ruim, e etc e tal, né? E interessantemente, uma parte desses tipos de problema é a busca pelo amor, mas que acaba também não encontrando. E a gente quer amar as pessoas, a gente quer amar a vida, a gente quer amar a Deus, e a gente busca fazer essas coisas, mas às vezes a gente não consegue. E nas nossas frustrações com Deus, com o próximo e com a gente mesmo, a gente percebe que às vezes onde há mais amor, há mais sofrimento. E onde a gente mais sufoca o amor, mais a gente consegue viver assim com a consciência meio cauterizada, e a gente vai eliminando o amor de verdade da nossa vida e vai vivendo aí em contextos aí de promiscuidade, de um monte de coisa que acontece aí por aí no mundo. E depois, quando a gente se converte, que a gente percebe um pouco assim o caminho tenebroso que estava sendo vivido. Mas uma parte disso tem que ver com o medo de amar, com os sofrimentos que vêm do amor. Né? Imagina que a prostituta amasse cada cliente. O sofrimento que ela teria, né, a cada relacionamento rompido, ela transou com um cliente e ela amou aquele cliente. Aí o cliente sai, entra o próximo. Agora ela tem que eliminar aquele sentimento pelo anterior e amar o próximo. É uma confusão, é complexo. E não daria, ela não conseguiria, porque ela ia sofrer muito. Então ela elimina o amor para sofrer menos.
e etc e tal, né? E assim, tipo, quando a gente para pensar muito sobre essas coisas, né, do amor, a gente percebe assim que Deus, ele parece que colocou no alvo do amor, na lei do amor, na vontade dele como amor, é, é uma coisa assim, meio que tipo, ou é de verdade, ou você não tem o amor. Tipo assim, Deus ele não negociou o amor por causa da vulnerabilidade, por causa do sofrimento. Aliás, ele, Deus, todo-poderoso, se colocou em vulnerabilidade em função do seu amor e sofreu na cruz por nós, né? Sem entrar na discussão se Deus morre, não morre, como que é aquilo tudo. Mas o fato é que, tipo, Deus sofre na pessoa de Cristo em função do seu amor. E nesse ponto ele demonstra uma maturidade muito interessante. Por exemplo, quando Jesus estava carregando a sua cruz até o Gólgota, a Bíblia descreve que algumas mulheres estavam chorando ao ver aquela cena, e Jesus, de forma muito madura, e até de uma forma meio irônica e meio estranha, ele fala assim para elas: não chorem por mim, mas chorem por vocês e pelos seus filhos. Né? Jesus tira até o foco do sofrimento dele para as implicações maiores de tudo aquilo que estava sendo feito e tudo mais. Que também tinha foco naquelas mulheres, nos seus filhos e nas pessoas, de uma forma meio que geral, né, na humanidade. Não choremos por Cristo, choremos pela humanidade. Porque Cristo teve coragem de enfrentar o sofrimento do amor, e a gente muitas vezes não tem. E a gente muitas vezes transforma a nossa experiência, que deveria ser com o amor, na experiência com a hipocrisia, na experiência com o moralismo, na experiência com a superficialidade das relações, porque a gente não quer bancar o amor. Porque se a gente ama as pessoas, a gente se envolve com os problemas dela. E tem uma coisa que a gente não quer fazer, é se envolver com os problemas das pessoas. Por um lado, isso é normal, porque a gente não consegue carregar os problemas do mundo. Mas por um lado isso é pecaminoso, porque na verdade a gente quer se fechar ao próximo, não se abrir a ele, para não ser vulnerável, para não sofrer. E aí a gente quebra a lei de Deus, só isso. Aí você guarda o sábado, mas não ama o próximo. Aí você dá o dízimo, mas não ama o próximo. Aí você louva, mas não ama o próximo. Aí você não adultera, mas não ama o próximo. No fim das contas, é uma das existências mais tristes que existem, né? E a gente não tem escapatória. A gente tem que questionar se vale a pena amar. A gente chega à beira de concluir que não vale a pena, para Deus nos confrontar com o seu exemplo, com a sua lei, com a sua palavra, para dizer que não há outro caminho de viver com Deus que não o amor, porque Deus é amor. E inclusive no sentido do que vai conduzir à vulnerabilidade e ao sofrimento. As nossas experiências de amor sempre vão dar certo? Não, e praticamente nunca vão dar certo. E não é porque não exista amor, é porque a gente é todo mundo muito diferente uns dos outros. E conquanto a gente consiga, sim, amar e ser amado, com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os amigos, com as pessoas que a gente ama e que nos amam, isso tudo também tem limite, que é o limite um pouco assim do nosso pecado. Então, quando a gente fala de amor, a gente também fala de algo que a gente sabe o que é, mas não sabe na extensão que deveria saber, que gostaria de saber, pelo menos assim em teoria, né? Porque a gente sempre pensa nos aspectos positivos, né? Eu quero amar mais para realmente ter a vocação do amor, né, mais desenvolvida, sem pensar que ele vai trazer mais sofrimento e mais problema, né? Que no fim é o que acontece. Então, tipo assim, a gente quer amar, tem medo de amar, não sabe amar, dá errado quando ama, mas no final das contas não tem outro caminho. E esse é o caminho estreito. O amor é o caminho mais estreito que existe, porque ele só conhece aquele caminho e não dá para falsear aquele caminho. Você não consegue, é como se fosse um corredor bem pequeno que você não consegue passar se não for daquele jeito específico.
que é o amor. E não tem como agradar a Deus, não tem como guardar a lei de Deus, não tem como abandonar o pecado, não tem como ter uma relação profunda com Deus sem esse amor, que inclusive tem um componente muito importante do amor ao outro ser humano. Né? E ao outro no sentido geral, ao inimigo, ao herege, a quem não me ama, a ex-namorada, ao ex-marido, aquela pessoa assim que a gente mais detesta na face da terra. O caminho é o mesmo em relação a todos. Isso não é para nos tornar hipócritas de dizer que a gente ama a todos e etc e tal, da forma como deveria. Mas é de nos colocar diante do ideal. E de nos colocar diante daquilo que é imprescindível. E que a gente deve tentar fazer da melhor forma possível. Eu sempre falo nesse assunto do amor ao próximo e etc e tal, e muita gente assim me questiona. Ezequiel, você é um cara tão babaca, tão agressivo, tão maldoso, tão fofoqueiro, tão idiota. Como é que você pode falar nisso e saber essas coisas que você sabe e blá blá blá? Primeiro de tudo, que se eu sou essas coisas que me acusam ou não, já é uma primeira discussão, tá? Mas uma coisa importante de dizer é que o amor, ele é um desafio prático para todo mundo. E para o Ezequiel não é diferente. Sempre quando alguém me questiona que assim eu tenho uma teoria, uma retórica de amor e uma prática de pouco amor, eu sempre digo assim, eu sou uma pessoa extremamente amorosa. Todavia, eu tenho os limites dos meus pecados. Então, tipo assim, eu digo pra você, sem medo de ser desmascarado como um hipócrita, eu amo os meus inimigos, eu amo as pessoas que passaram pela minha vida, mesmo as que me fizeram sofrer. Eu amo as pessoas assim que eu confronto, que eu discordo e etc e tal. Mas obviamente não é um amor perfeito. E é difícil a gente expressar o amor, se você for parar pra pensar. O amor nem sempre é tapinha nas costas e sorrisos e alegria. Deus, que é amor, não é sempre assim. Ele acusa, briga, repreende. Inclusive, né, o texto do Apocalipse é fantástico. Né? Eu repreendo e disciplino a tantos quantos amo. Não é eu repreendo e disciplino quem eu não amo. E claro, aqui não estou querendo me comparar com Deus. Tá? É óbvio que eu falho no amor em relação àqueles a quem eu repreendo. Tá? Isso é óbvio, porque eu não tenho amor perfeito. Agora, que eu tenho amor por quem eu repreendo, eu tenho certeza que tenho. Ainda que dentro de limites e não deixo de ser pecador. Então, tipo assim, o meu amor não é perfeito, tá? E talvez por isso, né, por falhar no amor, talvez também eu possa realmente pegar um pouco pesado, ou ser um pouco errado, no mínimo, assim, né? Em relação a algumas questões. Não é por vontade, não é por maldade, não é porque eu queira ser, é porque o fardo de você ser perfeito acho que é um pouco pesado. E o Ezequiel ainda não chegou lá, tá bom? Espero chegar, e espero chegar no seguinte sentido. Espero crescer na experiência do amor, e espero estar pronto quando aquele que é amor retornar, e espero que ele não me destrua como eu mereço que ele o faça, e que eu possa, pela ousadia da fé, viver com ele eternamente em amor perfeito, aí sim. Né? Isso eu espero. Se isso vai acontecer ou não vai acontecer, eu não sei o dia de amanhã. Mas hoje eu posso dizer para vocês que eu mantenho a ousadia da fé. E nesta ousadia da fé estou seguro, não porque eu tenha o amor perfeito a mim mesmo, ao próximo ou a Deus, mas porque eu conheço aquele que tem amor perfeito por mim, pelo próximo e por si mesmo, porque a natureza dele é o amor, a lei dele é o amor, a vontade dele é o amor, e Deus é maravilhoso. Mesmo quando ele nos impõe um caminho que é o amor e que nos torna vulneráveis e que demanda nosso sofrimento, para a gente amadurecer e aprender e entender coisas difíceis sobre os nossos pais,
sobre nós mesmos, sobre as nossas namoradas, ou marido, ou esposa, ou filhos, e etc e tal. Mas nesse aprendizado é que a gente tenha essa grande e maravilhosa estrada da vida, e bom que seja assim. Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.